ou capa vermelha. É um espírito que assombra banheiros públicos e escolas. Ele geralmente aparece na última cabine, quando a vítima está sozinha. Ele faz uma pergunta simples e aterrorizante. Você prefere papel vermelho ou papel azul? A lenda diz que não há uma resposta certa para a pergunta. Se você escolher o papel vermelho, ele te corta em pedaços até que suas roupas estejam manchadas de sangue vermelho. Se você escolher o papel azul, ele te estrangula até que seu rosto fique azul. Tentar fugir ou dar uma resposta diferente só piora a situação. A única maneira de escapar é dizer: eu não preciso de nenhum papel. Mesmo assim, a lenda diz que ele pode te assombrar para sempre. Meu nome é Josias. Há 40 anos eu trabalho como coveiro neste cemitério. É um ofício solitário, calado. A maioria das pessoas me enxerga apenas como uma sombra cavando buracos. Mas eu sou o guardião das últimas moradas, o único que conhece as histórias que a terra guarda. Com o tempo, a gente aprende a sentir a diferença entre os mortos em paz e os que se recusam a deitar. Nos primeiros anos, eu era como qualquer um. Escavava, rezava um Deus te salve e enterrava. Mas com o passar dos anos, o silêncio se tornou meu professor. Aprendi a ouvir o que não se pode ouvir, a ver o que não se pode ver. A primeira vez que a coisa ficou feia foi com a Maria Madalena, uma velha senhora solitária que morreu de desgosto depois que o filho a abandonou. No enterro, o caixão parecia pesado demais. Quando fomos baixá-lo, a corda se rompeu e o caixão bateu no fundo do buraco com um baque surdo. Naquela noite eu estava fechando os portões, quando vi uma figura vestida de branco parada em frente ao túmulo dela. Era a Maria Madalena. Ela não parecia zangada, só triste, com a cabeça baixa. Daí em diante, todas as noites, antes do galo cantar, eu vejo a Maria Madalena no túmulo dela, esperando o filho que nunca veio. A segunda história, essa sim é macabra. É sobre o túmulo do doutor. Ninguém sabia o nome dele, só que ele era um médico que fazia experimentos duvidosos. Enterraram-no no último canto do cemitério, longe de todos. Eu sempre achei o túmulo dele estranho, nunca flores. E a terra em cima dele, mesmo depois de anos, parecia que tinha sido revirada na noite anterior. O que acontecia era que, todas as noites eu ouvia um barulho que parecia uma serra, um som de arranhar madeira, lento e contínuo. A princípio, achei que era a minha imaginação, mas o barulho era tão real que eu sentia calafrios na espinha. Um dia, não aguentando mais a curiosidade, eu fui lá, na calada da noite, e acendi a minha lanterna. O que eu vi me fez cair de joelhos. A terra em cima do caixão estava removida, e no topo da tampa havia uma cicatriz de arranhões, como se alguém estivesse tentando sair. E, no meio do cemitério, ecoava um som de uma serra cortando a madeira. O doutor nunca saiu do túmulo, mas o som de sua tentativa de fuga, isso sim, ele deixou para trás. Hoje, quando eu deito na minha cama, os sons do cemitério são minha canção de ninar. As almas que ficaram para trás me acompanham. Elas me contam suas histórias, suas tristezas e seus medos. E eu, Josias, o coveiro, sou o único que as escuta. E sou eu que guardo as histórias delas, aqui na última morada. O Kappa é um yokai muito famoso no folclore japonês.
mas sua lenda tem um lado bem sombrio. Ele tem a aparência de uma tartaruga-homem, com um bico, um casco e uma tigela no topo da cabeça, que deve estar sempre cheia de água para que ele possa sobreviver. Eles são conhecidos por viver em rios e lagos. Apesar de poderem ser amigáveis, os capas são perigosos. Eles são famosos por afogarem crianças e adultos, e também por roubar pepinos, que são a sua comida favorita. A lenda diz que, para se proteger de um capa, você deve oferecer a ele um pepino com seu nome gravado. Ele vai aceitar a oferta e não te fará mal. No entanto, se o capa te desafiar para uma luta de sumô, você deve aceitar. Mas em um momento de descuido, você deve se curvar. O capa, que é um ser muito educado, vai se curvar de volta, fazendo com que a água de sua tigela caia. Ele ficará fraco e você poderá escapar. Hashishaku-sama, que significa Senhora de 8 pés, é um yokai, espírito ou monstro sobrenatural, que aterroriza crianças. Ela tem a aparência de uma mulher extremamente alta, geralmente usando um vestido branco e um chapéu de aba larga. Seu chamado característico, um som grave e profundo, de po, 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 atrai as crianças para longe de suas casas. A lenda diz que quando Hashishaku-sama escolhe uma criança, essa criança está condenada. A única maneira de sobreviver é isolar-se em um quarto, cercado por amuletos e sal, e permanecer lá até que o espírito perca o interesse, o que pode levar horas ou até dias. Muitos que veem, no entanto, são atraídos por sua voz hipnótica e acabam desaparecendo sem deixar rastros. Lá em Rio do Antônio, perto de Caculé, interior da Bahia, vivia uma mulher. Certa noite, o marido chegou dizendo que precisava sair com ela. Era noite de lua cheia. O homem queria passear. A moça estranhou, mas foi. Quando deu meia-noite, os dois chegaram a uma encruzilhada. Então o marido passou a mão na cabeça, lembrou que precisava fazer não sei lá o que ia embora, que era só um minutinho. A mulher ficou esperando sozinha. De repente, a coitada sentiu um cheiro forte de enxofre. Um cachorrão preto do tamanho de um burro, de orelhas imensas e 2 olhos cheios de fogo, saiu do mato soltando fumaça pelo focinho. Mesmo barriguda, a moça voou, correu e subiu numa árvore bem alta. A infeliz vestia um chale de lã vermelha. Contam que o monstro não conseguiu morder sua perna, mas arrancou um pedaço do chale. O tempo passou. Quando o galo cantou, a coisa sumiu. E logo depois, o marido chegou. Veio suado, parecia cansado. Pediu desculpas e os dois foram para casa. Chegando lá, eles se deitaram, mas a moça não conseguia dormir e o marido ao lado roncando. A mulher olhou bem para ele e quase desmaiou. O sujeito dormia de boca aberta. Entre os dentes amarelos havia um monte de lã vermelha. A história começa com Jihan, um jovem estudante que mora em um prédio de apartamento de 15 andares em Seul. A lenda do elevador vermelho era popular na sua escola e dizia que para invocar o espírito de uma jovem que morreu tragicamente no elevador, era preciso seguir um ritual macabro. O ritual exigia que a pessoa entrasse sozinha no elevador e apertasse os botões na seguinte ordem: 4º andar, 10º andar, 6º andar,
segundo andar, oitavo andar, primeiro andar. Se você seguisse a ordem correta, o elevador pararia no 13º andar. Um andar que, de acordo com a lenda, não existia no prédio. A porta se abriria para um corredor escuro e silencioso, e você seria convidada a sair por uma voz suave e feminina. Se você fosse corajoso o suficiente para entrar no corredor, a lenda dizia que você seria levado para um mundo paralelo, um lugar onde o tempo e o espaço não existiam. Apesar de aterrorizado, Ji-han, querendo provar que a lenda era apenas uma bobagem, decidiu fazer o ritual. Uma noite, ele entrou sozinho no elevador, limpou o suor da testa e apertou os botões na ordem exata. O elevador se moveu e parou no 13º andar. A porta se abriu para um corredor que não se parecia com o seu andar. A voz da garota, vinda do vazio, o convidou para sair. A curiosidade e a coragem de Ji-han o fizeram sair do elevador. Ele caminhou pelo corredor, que estava escuro e frio. De repente, a luz piscou e ele viu a imagem de uma jovem no fim do corredor, com o rosto coberto por seu cabelo comprido e preto. Ele tentou voltar para o elevador, mas a porta se fechou. Ele tentou desesperadamente apertar o botão, mas o elevador não se movia. A luz piscou novamente e a garota estava mais perto, e seus braços estavam estendidos para ele, com a intenção de agarrá-lo. Ji-han correu pelo corredor, gritando por ajuda. A garota, em vez de se mover, simplesmente desapareceu. E em seu lugar ele viu a imagem de sua própria mãe, parada com as mãos na cintura, olhando para ele. Ela o olhou com um olhar de desaprovação e disse: "Por que você está aqui, Ji-han? Você deveria estar em casa estudando." Ji-han, confuso, tentou explicar, mas a voz de sua mãe mudou, se tornando uma risada histérica. A imagem de sua mãe começou a se contorcer, e seu rosto se transformou em uma máscara de horror. Ji-han, desesperado, fechou os olhos. Quando ele os abriu, ele estava de volta no elevador, parado no 13º andar. Mas a porta não se abriu, e no reflexo do espelho, ele viu a imagem de uma garota com os cabelos cobrindo seu rosto, ao seu lado. Ela não tinha um rosto, mas sim uma boca imensa e sorridente, que ria de forma macabra. A lenda diz que Ji-han nunca mais saiu do elevador. Ele está preso para sempre no 13º andar, aterrorizado pela garota do elevador vermelho, que continua a rir de sua estupidez. Dizem que o espírito da loira do banheiro é o de uma jovem chamada Maria Augusta, que morreu de forma trágica na escola onde estudava. Em algumas versões, ela quebrou o pescoço ao escorregar e bater a cabeça. Em outras, ela foi vítima de bullying e cometeu suicídio. Sua alma ficou presa ao local da sua morte, assombrando o banheiro das meninas. A lenda urbana conta que, para invocá-la, você precisa seguir um ritual macabro. É preciso ir sozinho a um banheiro de escola, apagar a luz, dar 3 descargas e chutar o vaso sanitário. E dizer seu nome 3 vezes: Maria Augusta, Maria Augusta, Maria Augusta. Um grupo de adolescentes, em uma escola antiga, resolveu testar a lenda. Era noite e todos já haviam ido para casa. A corajosa Luana, uma das garotas, decidiu fazer o teste. Ela foi até o banheiro, acendeu a luz e se preparou para o ritual. Luana se trancou na cabine mais distante e, em voz baixa, começou o ritual. Ela deu 3 descargas, chutou o vaso,
e com a voz tremendo disse: Maria Augusta, Maria Augusta, Maria Augusta. Quando ela estava prestes a sair, algo a fez parar. A porta da cabine em que ela estava trancada se abriu sozinho, rangendo. O som de passos arrastados ecoou pelo banheiro. Luana tentou correr, mas a porta do banheiro, antes aberta, se fechou com um estrondo. A luz do local começou a piscar de forma intermitente, e um odor de podridão e terra molhada tomou conta do ar. Aterrorizada, ela olhou para o espelho, onde uma imagem distorcida começou a se formar. Era o reflexo de uma jovem de cabelos loiros e olhos vazios. Sua boca estava costurada com um fio de linho preto, e seu rosto pálido tinha uma expressão de dor eterna. A loira do banheiro estava ali, presa ao espelho. A voz da criatura não veio de sua boca costurada, mas da cabeça de Luana. A loira disse em um sussurro arrastado: Por que você me chamou? Por que você me trouxe de volta? Eu estava dormindo. O rosto de Luana, no reflexo, começou a se contorcer, e as costuras na boca da loira do banheiro começaram a se soltar, uma por uma. A dor era tão grande que Luana sentiu como se sua própria boca estivesse sendo cortada. Quando seus amigos a encontraram, ela estava no chão do banheiro, inconsciente, com um corte horrível na boca, de orelha a orelha. A lenda diz que a loira do banheiro não se contenta em apenas assustar. Ela busca novas vítimas para fazer companhia a ela em sua maldição eterna. Em uma das avenidas movimentadas de Seul, havia um beco escuro e úmido que era evitado por todos. A lenda urbana dizia que naquele beco vivia um guince, um fantasma. Não um fantasma comum, mas o de uma mulher que foi assassinada e seu corpo foi abandonado. Diziam que ela assombrava o local, buscando justiça. A história que todos contavam era a de um jovem chamado Min-jun. Ele, assim como muitos outros, era cético em relação a essas lendas. Em uma noite, ele estava voltando para casa, bêbado, e decidiu, por brincadeira, entrar no beco. Ele entrou no beco escuro, e a luz da lua mal iluminava o chão. O silêncio do lugar era assustador, mas Min-jun, bêbado, continuou. De repente, seu telefone tocou. O número era desconhecido e a foto de perfil era de uma mulher com cabelos longos e pretos cobrindo o rosto. Ele, curioso, atendeu. Uma voz suave e assustadora do outro lado da linha disse: Por que você está aqui, Min-jun? Min-jun, aterrorizado, não conseguia falar. A voz continuou: Eu sei o que você fez. Eu sei o que você fez. Aterrorizado, Min-jun desligou o telefone e correu para fora do beco. Mas, ao sair, ele olhou para trás. No beco, parado ao lado de uma parede, estava o fantasma da mulher. Ela estava vestindo uma roupa branca e seus cabelos longos e pretos cobriam seu rosto. Em sua mão, ela segurava um telefone. A tela brilhava e nela estava a foto de Min-jun. Ele correu para casa, assustado, mas o terror ainda não havia acabado. No dia seguinte, ele recebeu uma mensagem de texto do número desconhecido. Eu te vi. Eu sei onde você mora. Min-jun não sabia o que fazer. Ele estava com medo. E a lenda dizia que a única forma de se livrar de um guince é encontrar a causa de sua morte e fazer a justiça que ela tanto deseja. Ele tentou, mas não encontrou nada.
A lenda urbana de Seul diz que Min Jun desapareceu uma semana depois de receber a mensagem. Seu telefone foi encontrado, mas a tela estava quebrada e no lugar do fundo de tela havia uma foto de uma mulher com o rosto coberto por seu cabelo, ao lado de Min Jun, que estava sorrindo. A lenda macabra de O Fantasma do Telefone ensina uma lição terrível. Não se deve brincar com o desconhecido, pois o fantasma, quando te encontra, não te deixa ir.